Queremos iniciar com as palavras de Jesus hoje para São Paulo. Tem confiança. Assim como deste testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que tu sejas também minha testemunha em Roma. As palavras do Senhor, depois de uma discussão toda que acontece nos Atos dos Apóstolos de hoje, São Paulo chega a Jerusalém e começam a discutir com ele, e ele fala que a causa é a ressurreição. E aí começa uma discussão entre os fariseus e os saduceus, porque os saduceus não aceitavam a ressurreição. Mas eu gostaria de ir para uma outra dimensão. No meio de toda essa confusão, Paulo é colocado literalmente como um instrumento. São Paulo, depois que da leitura dos Atos dos Apóstolos de ontem, que São Paulo se despede do povo em Éfeso, São Paulo se coloca nas mãos de Deus como um instrumento livre para a sua ação. E vendo essa manifestação de Deus na vida de Paulo, nós vamos vendo uma relação íntima que Deus tem com Paulo. E quem não a desejaria? Jesus se aproximar e falar pessoalmente o que Ele quer para nós. Essa intimidade, essa escuta de Deus tão clara e tão pessoal. Deus quer nos dar esta relação, essa é a verdade. Ele quer falar a nós muito mais do que nós queremos ouvir a sua voz. Se nós desejamos escutá-lo, imagina quanto Ele quer nos falar. Deus quer se revelar aos seus amigos. Falamos muito que queremos ouvir a voz de Deus, mas Ele não nos mostra, Ele não nos revela. E eu acho que a coisa não é bem assim. Na verdade, o Senhor se revela na nossa medida. Isso também depende da nossa abertura à ação do Espírito Santo. A abertura da vida ao Espírito, que nós estamos nos preparando. Porque o Espírito Santo é que vai nos abrindo, nos configurando, tudo que nós temos visto nesses dias, e nos prepara também para ouvir a voz de Deus. Um primeiro problema de não ouvir a voz de Deus é vivermos uma vida parcial no Espírito. Nós, de uma parte, sim, vivemos no Espírito, de outra parte, não. Não deixamos que Ele nos conduza. Naquilo que nos convém, sim, naquilo que não nos convém, deixa para depois. Vemos em São Paulo não só a escuta da voz de Deus, mas uma decisão a priori por ela. Não existe um si na vida de Paulo. Existe a decisão pela vontade de Deus, independentemente de qual ela seja. São Paulo se considera já morto para este mundo. Então, o que Deus disser, ele faz. São Paulo não se opõe à vontade de Deus. São Paulo, na verdade, vive como aqueles que nasceram do Espírito. Nos faz lembrar até de uma passagem de Jesus falando a Nicodemos, falando como é o movimento do Espírito. Nicodemos, o vento sopra onde quer, ouves o ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. O homem que nasceu do Espírito, não que vive uma vida parcial no Espírito, mas que nasceu do Espírito, é conduzido pelo Espírito, como um vento que sopra, que leva e que traz. É um instrumento livre nas mãos de Deus. O homem conduzido pelo Espírito, ele é um parceiro de Jesus. E é interessantíssimo perceber em São Paulo essa parceria com Jesus. Jesus quer chegar a Roma e conta com um seu parceiro para chegar a Roma. Jesus, para anunciar, para que ele seja conhecido em Roma, ele conta com esse parceiro na sua missão, com esse amigo íntimo de Jesus, que vai cumprindo tudo o que Jesus manda com que ele faça. O nosso problema, um outro problema, é que nós queremos ouvir a voz de Deus como se nós fôssemos ler um jornal. Para quê? Só para saber mesmo. Está lendo esse jornal para quê? Não só para saber como é que estão as coisas no mundo. Está querendo ouvir a Deus para quê? Não só para saber o que Ele quer. Mas tu queres cumprir a vontade dEle? Não, primeiro eu quero saber o que Ele quer, porque depois que Ele me disser o que Ele quer, aí eu vou ver se eu cumpro ou não.
Deus revela a sua vontade para nos dar uma missão. Eu preciso, Paulo, que tu sejas minha testemunha em Roma. Então a vontade de Deus não se manifesta para nós só para que a gente saiba dela. A vontade de Deus se manifesta para nós para que se manifeste uma missão no mundo, para que algo seja transformado no mundo. Por isso não tem sentido ouvir a voz de Deus sem querer cumprir a voz de Deus. Uma santa de relação com Jesus muito forte, apesar de ter vivido uma noite escura, como ela mesma diz em alguns dos seus relatos espirituais, ela cumpriu uma missão e se configurou a Jesus de uma forma impressionante, a tal ponto que eles realmente se confundiam. Santa Madre Teresa de Calcutá. E uma coisa interessante ela dizia, sou apenas um lápis na mão de Deus, é Ele que me escreve. Sou um lápis. É Ele que me escreve. É o Senhor. Essa mulher nasceu da água e do Espírito. E o vento sopra e ela segue o movimento do Espírito. É o que Jesus pede ao Pai no Evangelho. Jesus pede ao Pai. E Ele pede ao Pai pelos seus e por aqueles que ainda não são os seus, mas que acreditarão na sua palavra. Pai Santo, eu não te rogo apenas por eles, mas também por aqueles que vão crer na minha palavra. Ele pede por nós. E Ele pede por nós como? Para quê? Ele pede por nós, por Paulo, aqueles que vão crer ainda na sua palavra. Para quê? Para que o amor com que me amastes esteja neles e eu mesmo esteja neles. Eu mesmo esteja neles. O que Jesus quer é estar em nós. O amor dele esteja em nós e ele mesmo esteja em nós. Essa é a vida no Espírito. Não é simplesmente fazer duas coisinhas ou ouvir a voz de Deus naquilo que eu quero. É Deus habitando em nós, para que Ele esteja em nós. Jesus quer não só nos falar, Ele quer estar, Ele quer viver em nós. Ele quer nos configurar a Ele. Jesus quer nos dar o seu Espírito e revelar a sua vontade. Mas nós precisamos nascer do Espírito. E está aí, estamos às vésperas do Pentecostes. Jesus quer que nós nasçamos do Espírito, para sermos enviados e lançados aonde quer que Ele nos envie. Estejamos dispostos a sermos conduzidos como esse lápis na mão de Deus. Somos só um lápis, é Ele que nos escreve. Que o Senhor te dê essa graça, que o Senhor te prepare neste dia para receber essa ação do Espírito que transforma e que nos conduz como um vento. O Espírito nos conduz como um vento. Que Deus te abençoe. Quero te convidar para amanhã começarmos o nosso retiro de Pentecostes. E te fazer esse convite bem forte, porque o retiro de Pentecostes ele vai ser uma oportunidade de você entrar nessa lógica. Nós começamos amanhã, sexta-feira, às 8 horas, e vamos até o final da noite. Começamos com a missa, depois teremos uma pregação da nossa cofundadora, Emi Nogueira, e depois teremos uma oração, já preparando o nosso coração. Viveremos também o sábado e domingo. Você pode ter mais informações no conchalom.org e participar conosco desse retiro, para preparar o seu coração, para receber o Jesus, para receber o Espírito Santo nesse Pentecoste. Deus te abençoe.